Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, é hora de ver tudo que foi destaque em Linhares e região nesta quarta-feira. O Sim Notícias de hoje está começando e você vai ver em destaque. Pastor, amigo do casal Juliana Salles e Jorge Alves, será investigado por falso testemunho no caso que apura as mortes dos irmãos Cauã e Joaquim. Morre no Hospital Rio Doce o motorista que se envolveu em acidente na estrada de Pontal do Ipiranga há 18 dias. Horas antes do Jogo do Brasil, movimento grande no comércio de Linhares. Municípios capixabas continuam com sérios problemas de arrecadação e ainda. Você confere a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti e os assuntos do esporte você vê com Altemar Félix. Estes e outros destaques agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. Um amigo do pastor Jorge Alves, também pastor evangélico, será investigado por um suposto falso testemunho dado à Polícia Civil durante as investigações que apuravam as mortes dos irmãos Joaquim e Cauã em Linhares. O Ministério Público disse que o pastor, amigo do casal, esteve na Delegacia Regional de Linhares a pedido da defesa do pastor Jorge para dar informações sobre o caso, mas, de acordo com o Ministério Público, teria prestado declarações falsas. O teor desse depoimento não foi divulgado à imprensa. Essa investigação sobre o falso testemunho do pastor será conduzida pela Polícia Civil do município. E por causa do Jogo do Brasil, nesta quarta-feira, o comércio lojista fechou mais cedo, às 2 da tarde. Os supermercados, no entanto, baixaram as portas 15 minutos antes de o jogo começar e reabriram 15 minutos depois da partida. O expediente na prefeitura também foi alterado em função do jogo, com as atividades sendo encerradas à 1 da tarde. O comércio e as repartições públicas voltam ao horário normal nesta quinta-feira. E horas antes do Jogo do Brasil, nossa equipe foi às ruas do centro de Linhares para conferir como estava o movimento. A animação da galera era grande. Chega na hora, é torcer com força, é curtir o jogo. Se ganhar ou não ganhar, vamos torcer mesmo assim. Vamos juntar a família e curtir, né? O importante é a farra. O importante é a farra, o importante é curtir a esportividade, né? Esperar que eles façam um bom jogo e que a gente ganhe, porque ganhar também é bom, né? Agora, deixou pra comprar camisa na última hora. Jeitinho brasileiro, né, galera? Vamos deixar pra última hora não, mas é o jeito. Vim comprar pra última hora, tô pechinchando e o cara ainda vai fazer desconto. O palpite do jogo hoje. É difícil, né? Eu espero que pelo menos o palpite não seja que os jogos saiam depois dos acréscimos, né? Porque aguenta coração, como diz, haja coração. O placar. Eu vou botar uns 2-1 pro Brasil? Vou botar muito não, porque vamos devagar, vamos botar o pé no chão, uns 2-1. Tô esperando por uma vitória, né? Precisamos disso, o brasileiro ainda tá meio assim com o pé atrás, mas tomara que dê certo o jogo hoje, né? Que a gente tá precisando disso pra poder tirar o pé da botija. Qual o palpite, placar de hoje? Uns 3-2. Não vou falar muita coisa hoje não. E analisando do jogo passado, né, que teve, então o Brasil tem uma grande chance. Jogou muito bem da vez passada. Qual o seu placar para hoje? 4-1 pro Brasil. Tá confiante? Bastante. Hoje com certeza é 3-0 pro Brasil. Bastante confiante, então? Com certeza, vamos passar dessa. Agora, como é que você assiste o jogo? Fica nervosa? Costuma comer alguma coisa? Como é que é? Olha, a gente fez uma equipe, uma vizinha na frente, vai todo mundo, leva um prato, comemora depois do jogo e é uma galera legal. Brasil! 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 Vamos agora à coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. A cafeicultura ocupa menos de 1% da área explorada pela produção agrícola no Brasil. O território brasileiro equivale a 850 milhões de hectares, o que permite atualmente que o país tenha uma área explorada com pastagens, cultivo de lavouras e florestas plantadas de 256 milhões de hectares aproximadamente. Essas atividades, elas ocupam em torno de 30% do território nacional. Dessa forma, o Brasil se mostra como um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo, além de também ser uma potência em preservação ambiental, pois conserva em torno de 66% de vegetação nativa do seu território.
Para demonstrar a ocupação do território brasileiro como um todo, foi realizado o estudo Atribuição, Ocupação e Uso das Terras. Esse estudo, que destaca os números da ocupação territorial do Brasil, ele foi realizado pela Embrapa Gestão Territorial com base em 3 conceitos distintos: atribuição das terras no Brasil, ocupação das terras no Brasil e uso das terras no país. O conceito uso das terras no Brasil, ele considera a seguinte distribuição em relação ao território brasileiro, de cerca de 850 milhões de hectares. Vegetação nativa 66%, área explorada 30% aproximadamente, e cidade, infraestrutura e outros 3,5%. E um dado que chama a atenção é que o Brasil é o maior produtor e exportador de café e segundo maior consumidor em nível mundial, a despeito de ocupar apenas 0,86% da área explorada, ou cerca de 256 milhões de hectares. Ou melhor, dessa área de 256 milhões de hectares que são exploradas por cultivos e pastagens, ele ocupa 0,8%. O cultivo aí abrange, então, 2,2 milhões de hectares, segundo a Conab. Nessa pequena área, a produção nacional de café deverá ser de 56 milhões de sacas de 60 quilos nesse ano, a qual terá um valor bruto da produção estimado em 22 bilhões de reais. Então a gente comprova aí através desse estudo que foi realizado pela Embrapa que o Brasil realmente é um dos principais celeiros do mundo nessa produtividade dos nossos alimentos. E a tecnologia empregada no cultivo do café e também outras atividades, aliada à força do produtor rural, ela mostra como que o país consegue produzir bem e em larga escala, em quantidade e também qualidade, mesmo ocupando pequenas áreas para esse cultivo. Obrigado, Franco, pela sua participação, uma excelente semana e até quarta-feira que vem. Vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira em nossa região. Quinta-feira de sol entre nuvens e chuva rápida. As temperaturas caem um pouquinho. Linhares com mínima de 15 e máxima de 28. Em Colatina, mínima de 14, máxima de 25. São Mateus com mínima de 15 e máxima de 29 graus. Já em Vitória, mínima de 17 e máxima de 27 graus. E a seguir você vai ver, morreu no hospital o ocupante do veículo envolvido em acidente na estrada que liga Linhares ao Pontal do Ipiranga. É um instante só. Um homem que havia sofrido um grave acidente de trânsito na rodovia que liga Linhares a Pontal do Ipiranga no último dia 9 de junho, morreu nesta terça-feira no Hospital Rio Doce. Anilton Lopes estava internado após o carro em que ele viajava se envolver na batida. Ele ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas teve traumatismo craniano e não sobreviveu. O motorista do veículo, Alessandro Piol, de 35 anos, foi encaminhado para um hospital da Grande Vitória, onde vai passar por uma cirurgia numa das pernas. O estado de saúde dele não foi divulgado. E a situação financeira dos municípios capixabas continua péssima. Dados do Tribunal de Contas mostram que no ano passado, quase 70 dos 78 municípios do Espírito Santo tiveram queda na arrecadação. Segundo o levantamento do Tribunal de Contas do Estado, 69 dos 78 municípios capixabas tiveram queda na arrecadação em 2017. Os dados são do sistema Cidades, que monitora mês a mês a prestação de conta dos municípios, com gastos e investimentos. Há uma remessa mensal de informações para o tribunal e nós fazemos um acompanhamento dessa gestão fiscal. Então, por exemplo, na hipótese de um descumprimento ou de uma arrecadação, melhor dizendo, abaixo da meta estabelecida, é um exemplo onde o tribunal alerta o município que ele está arrecadando menos do que ele previu, portanto, tem que haver ali uma restrição no aumento de despesas. Esse controle serve para que os municípios não gastem mais do que arrecadam, respeitando a lei. Mas quando este gasto não é respeitado, o gestor e o município pode ser penalizado. Para o gestor, as sanções são a perda pode-se chegar à perda do mandato, ele pode ficar proibido de ocupar qualquer cargo público nos próximos durante 5 anos. Né? Ele pode sofrer uma sanção também de multa no valor que pode chegar a 30% dos subsídios que ele recebeu durante todo o ano. Né? Essas são as sanções que podem ser aplicadas ao gestor.
Infelizmente, a lei também ela trata de sanções para o município. O município, uma vez que o limite gasto pessoal, por exemplo, não for reenquadrado no prazo estabelecido, ele pode sofrer a retenção de transferências voluntárias. Então, isso é um prejuízo para o município. Ele pode deixar de receber algum tipo de convênio, exceto para a saúde e educação, que a lei excetuou, que são áreas prioritárias, mas nas demais funções de governo, pode ser que o município deixe de receber alguma transferência voluntária. Apenas Alto Rio Novo, Bom Jesus do Norte, Guarapari, Itapemirim, João Neiva, Linhares, Pancas, Piúma e Serra conseguiram arrecadar mais do que no ano anterior. E esse orçamento menor impacta nos investimentos dos municípios. Ainda de acordo com o Tribunal de Contas do Estado, o fim do Fundap em 2013 e a alta dependência dos municípios de repasses do governo federal e estadual justificam a baixa arrecadação. Hoje, por exemplo, o governo federal ele gasta praticamente 100% do que ele arrecada com despesas obrigatórias, então ele não consegue fazer nenhum tipo de transferência voluntária para os municípios. Então, de cara, a gente já percebe que os municípios não estão recebendo nenhum tipo de transferência voluntária, de convênios da União, por exemplo. E em relação às transferências constitucionais, basicamente o FPM, também há uma restrição, porque se a arrecadação federal está estagnada, porque a economia está parada, automaticamente os municípios não estão recebendo transferências de recursos federais da forma como deveriam receber. Então, há um impacto muito forte, porque as transferências constitucionais estão estagnadas e as transferências voluntárias praticamente acabaram. E o Estado também acaba sofrendo impacto econômico, então essa transferência de ICMS, que é a mais relevante, acaba também sofrendo impacto. Pois é, situação bastante delicada, a situação dos municípios com relação às suas finanças, né? Vamos agora aos destaques do esporte. Altemar Félix traz informações sobre os juniores do Linhares no campeonato estadual. Vamos lá. Meu amigo, tem que pegar a bola firme mesmo, jogar muita bola. O Linhares Futebol Clube tem que jogar muita bola no campo do bairro São José, aqui pertinho, porque o segundo jogo, nesta fase mata-mata, vai ser na capital. Dentro de casa a gente tem que buscar o resultado sim, para ir para a vitória e buscar a classificação com um jogo mais tranquilo. E aí, como é que tá o ataque? Você voltou recentemente a jogar, como é que é? Pô, chegamos recentemente, o ataque tá muito bem, graças a Deus. Fizemos 4 jogos maravilhosos aí e buscamos a classificação para as quartas. Já estamos 4 jogos sem tomar gol, sinal que que o professor Yup e o Osório estão fazendo um trabalho excelente. E é isso aí, o objetivo nosso maior é conquistar a vaga para a Copa São Paulo de Juniores. E eles podem vir que nós estamos preparados para receber eles aqui em casa e conquistar uma vitória e chegar lá e conquistar outros 3 pontos, que é a classificação, né, para a semifinal do Capixaba. O Linhares tem treinado todos os dias, principalmente no período da tarde. Não é fácil conciliar os horários. No grupo, além de jogadores que estudam de manhã ou à tarde, alguns têm que trabalhar em outras atividades, o que dificulta a logística de preparação. Agora já são quase 5 meses de treinamento, né? E eles estão aceitando bem. Acho que o treinador Jonaí tem trabalhado bem essa parte. E Yup Silva. Quer ser chamado de Yup Silva, é bacana, Yup Silva. Vamos lá. É legal, Yup Silva, o professor Yup Silva tem trabalhado bem esse lado, né? Que não é tão fácil lidar. Mas graças a Deus, Altemar, tá indo bem, a equipe tá indo bem, tá sendo um trabalho muito bacana dele com o professor Osório. Assim, todo dia à tarde aqui. A rapaziada está motivada, eles estão imbuídos nessa luta de conquistar uma vaga na Taça São Paulo, que é importante para a cidade, é importante para eles. Enfim, está indo tudo bem e tomara que a gente consiga essa vaga tão desejada na Taça São Paulo. É realidade que é difícil, né? A gente tenta o melhor, graças a Deus com a parceria com o presidente nosso aí, está fazendo de tudo. É complicado, mas graças a Deus o clube está fortalecendo para a gente um equipamento bom, poder estar trabalhando junto com a comissão. E nós mostramos isso dentro de campo, né? Dentro de campo conseguimos conciliar, tem bastante gente que trabalha, não só que estuda, que trabalha. Então nós optamos por fazer um treino só durante o dia, né? Que é só a parte da tarde, às 3 horas. E assim chegamos, né? Graças a Deus chegamos aí às quartas de final. Vamos jogar contra o Vitória agora, fazer um bom resultado dentro de casa para conseguir classificar para a semifinal. Pois é, em meia Copa do Mundo, bola pra frente também para o Linhares Futebol Clube. O jogo deste sábado é importante porque se o Linhares conseguir se classificar, já vai para a semifinal
do Campeonato Estadual de Juniores. E essa competição é importante. É importante porque dá vaga ao campeão para a Taça São Paulo de Juniores. Uma super vitrine, inclusive internacional, para jovens jogadores como esses que estão treinando aqui. Muito obrigado, Altemar, pela sua participação. Depois do intervalo, a gente fala sobre o excesso de velocidade por parte de muitos motoristas que passam pela BR-101 e estão sendo flagrados pela Polícia Rodoviária Federal. É daqui a pouquinho. A maior tragédia de trânsito em rodovias federais no Espírito Santo completou 1 ano. Apesar da triste ocorrência, flagrantes de excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e condutores dirigindo sob efeito de álcool ainda são recorrentes na rodovia BR-101 e estão sendo autuados pela Polícia Rodoviária Federal. Em apenas um dia desta semana, a PRF flagrou 315 veículos excedendo o limite de velocidade na rodovia. Caminhões passaram a 110 km por hora, automóveis a 135 km por hora em trecho cuja velocidade permitida é de 60 por hora. Além dessas infrações por excesso de velocidade, a PRF registrou mais de 400 multas. O acidente aconteceu na manhã do dia 22 de junho de 2017 e deixou 23 mortos e 22 feridos. A carreta que transportava a rocha invadiu a contramão, batendo em um ônibus que fazia o trajeto São Paulo-Vitória. O ônibus transportava 31 passageiros. A carreta transitava com excesso de peso, pneu careca, alteração no sistema de freio e com velocidade acima do permitido. As ambulâncias que seguiam na mesma pista também foram atingidas. Os donos da carreta que causou o acidente em Guarapari estão presos desde março deste ano. Jacimar Prete e o irmão Leocir Prete respondem por homicídio qualificado. Conversas telefônicas gravadas com autorização da Justiça mostraram que os dois orientavam os funcionários a transportar cargas com peso acima do permitido. Um ano depois, pouca coisa mudou. Na quarta-feira, foram flagrados 315 veículos excedendo o limite de velocidade da via. A PRF flagrou caminhões a mais de 110 km por hora e automóveis a mais de 135 km por hora em um trecho onde a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Segundo o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, o órgão tem agido para melhorar a via. A polícia ampliou a sua fiscalização, a polícia fez sugestões à concessionária, sugestões à NTT de mudanças naquele local em relação à sinalização, em relação a traçado. Algumas foram adotadas, outras ainda não, estão em fase de adoção. Nós precisamos realmente agir integrado e que todos participem. As empresas, em relação aos seus motoristas, o nosso condutor do dia a dia e também o trabalho de fiscalização e de manutenção e modificações, adequações na infraestrutura e na via. O trecho de 10 quilômetros da BR-101 em Guarapari, onde aconteceu o acidente, foi considerado o mais perigoso do Brasil em um estudo feito pela Confederação Nacional do Transporte. Mas, segundo o superintendente, há outros trechos que oferecem mais riscos. É um trecho dotado de curvas, poucos pontos de ultrapassagem, requer cuidado. Agora, ele não é um local com um índice de acidente alto. Nós tivemos em todo o ano de 2017 14 acidentes. Mas, infelizmente, um acidente que levou um número alto de mortos fez com que o local ficasse em destaque. Nós temos a região de Carapina, na BR-101, nós temos perímetros urbanos em Cariacica, perímetro urbano em Linhares, que tem um número muito maior de acidentes, tem um número menor de gravidade se comparado com esse e em relação às demais tragédias aqui no Espírito Santo. Ainda de acordo com Willis Lira, para evitar os acidentes, os motoristas devem ter mais consciência. Não temos dúvida de que a participação efetiva nessa redução de acidentes é do condutor. Ele tem que mudar a sua forma de agir, respeitar a legislação e nos ajudar a dar segurança a ele. Situação complicada, né? E em São Mateus foi apresentado o projeto de construção do Petrocity, o porto lá de São Mateus, na Câmara de Vereadores. Vamos saber.
A sessão da Câmara de São Mateus, desta terça-feira, recebeu a visita do diretor da PetroCity, José Roberto Barbosa, que durante 1h30 apresentou para vereadores, empresários e representantes das comunidades o projeto do Centro Portuário. O porto terá um calado de 16 metros de profundidade que vai possibilitar a entrada de navios de grande porte. Um mega empreendimento de mais de 2 bilhões de reais que vai movimentar de forma expressiva a economia do norte do estado. O conceito do terminal portuário que vem ao encontro para atender uma demanda reprimida do norte, vem ao encontro de uma necessidade de obras de infraestrutura no Brasil, que vem ao encontro de uma carência de estruturas para que garanta efetivamente a mobilização aqui de rochas ornamentais, de produtos da agricultura como café, como o macadâmia, como o mamão-papaya e outros, tá? E como o segmento automotivo, quer dizer, o que nós estamos vendo agora é uma importante ferramenta, logicamente de logística, que além de atender a toda essa demanda reprimida de cargas, vai garantir uma interiorização da economia, um crescimento econômico social e garantir que efetivamente as comunidades circunvizinhas venham a receber com distribuição de renda e geração de empregos um benefício da melhoria de sua qualidade de vida. O megaporto é um dos maiores negócios fechados pela Odebrecht, que já construiu mais de 55 portos pelo mundo e domina a maior experiência técnica na área. Apesar do envolvimento do nome da empresa com as investigações da Lava Jato, o diretor da PetroCity afirma que a Odebrecht assinou acordos de leniência e que todo o projeto está sendo acompanhado pelo Ministério Público Federal. Hoje tem uma política muito forte de transparência, seguindo na realidade cláusulas de compliance, seguindo cláusulas anticorrupção, seguindo na realidade conformidades determinadas em seus contratos, e nessa mesma linha a PetroCity vem participando, vem padronizando os seus contratos para que a gente tenha uma uniformização de cláusulas na regra comercial entre as partes. Não só deles para conosco, mas nosso também para os nossos operadores, para aqueles que estejam direto, de forma direta ou indireta, operando com o porto. Agora, quando falamos do Ministério Público, é justamente por isso. Como eles estão seguindo essas cláusulas de compliance, eles têm que seguir, na realidade, regras bem transparentes, que determinam que nada de errado está acontecendo. Então, dentro dessa linha, dessa premissa, a PetroCity vai seguir e vai garantir, até por ser um projeto privado, que não haja nenhum tipo de impropriedade ou irregularidade nessas relações. Para o presidente da Câmara, um sonho que, concretizado, pode mudar a vida da população. A gente sabe que é uma coisa assim que quando acontecer mesmo, São Mateus vai viver uma outra fase, uma outra época. O povo, né, os jovens que querem o seu primeiro emprego, a gente tem essa preocupação. É coisa assim fantástica que vai acontecer com a nossa cidade. Então a Câmara se coloca à disposição, não só do PetroCity, mas sim do município, da Prefeitura, nos projetos que foram mandados para cá. Nós vamos dar agilidade, vamos dar rapidez, celeridade, para que a gente não atrapalhe o desenvolvimento. Ele se fala em iniciar em 2019 e inaugurar em 2021. Né? Então a nossa contribuição nós vamos dar. Esse é o nosso papel de legislar e defender os interesses do povo de São Mateus. E faremos com muito prazer. É muito importante, não só para São Mateus, mas para toda a região norte do estado, porque é um grande projeto, um projeto audacioso que ele vem mexer com a economia do Espírito Santo. Eu vejo que é um projeto que chega na hora certa, porque a região está preparada e com o apoio de toda a classe empresarial, é um projeto que vai ajudar o nosso desenvolvimento. O início das obras está previsto para o primeiro semestre de 2019 e as operações em 2021. Uma exigência da Câmara é que a mão de obra seja local. E, segundo o diretor da PetroCity, está sendo firmado um acordo com IFES, UFES e universidades particulares para a implantação de cursos voltados para a capacitação profissional. O sistema de operação hoje de um sistema portuário, não existe a máquina comandado por um sistema inteligente. Então vai precisar de analistas de sistemas, né, vai precisar
também do pessoal de operação, né, dos próprios sistemas, o pessoal que vai dar manutenção nesses próprios sistemas e também a mão de obra pesada, né, da área de construção civil, vai precisar de engenheiros, de mecânicos, porque vai ter também a parte de reparo de navios, né, e também toda na construção de engenheiros civis, né, tecnólogos de várias formações. A preocupação dos presentes foi com a questão ambiental e os impactos que a implantação do porto vai trazer para a cidade e comunidades locais. Um dos pontos que chama a atenção é a disposição de resíduos sólidos advindos, né, do porto e dos navios dentro do plano estadual de gerenciamento de resíduos sólidos do estado, né, e com certeza é uma preocupação do município. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço a sua audiência, você da Grande Vitória, que nos assiste pelo canal 20 via RCA. Você de Linhares região, continue participando conosco, acionando a nossa página no facebook.com/tvcinlinhares. Para rever algum do nosso conteúdo, pode também acessar o nosso canal direto no YouTube. Já o telefone da redação aparece aí mais uma vez, é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.